minutos. Vamos falar de eleições 2022, time, porque as coisas estão acontecendo mesmo no final do ano e a gente vai fazer juntos aqui uma análise sobre as principais manchetes que tratam sobre as disputas por alguns espaços que estão acontecendo. Vamos começar ontem, inclusive, pelo ministro-chefe da Casa Civil. Ele ironizou a aliança entre Luiz Inácio Lula da Silva e Alckmin. Eu tenho aqui, inclusive, até os adjetivos que foram ditos aí pelo Ciro Nogueira, dizendo que o cruzamento de Alckmin com Lula seria uma espécie aí de um cruzamento de um porco-espinho com uma capivara. Eu já fiz essa pergunta hoje, mas eu quero uma avaliação de vocês, porque essa história é difícil a compreensão de saber quem que é o porco-espinho e quem que é a capivara nessa história. E eu quero uma avaliação de vocês, Piperno. Começa para mim, por favor, como é que você viu essa fala do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que criticou, mas no passado era bastante aliado do Lula, né? Então, em 2018, ele e o partido dele foram aliados de Alckmin. Aliás, foi inclusive o partido que indicou a vice-presidente, a candidata a vice na chapa. E naquele mesmo ano ele disse o seguinte: Lula foi o maior presidente do país e Bolsonaro é um fascista. Ele que falou. Então, eu diria para você que eu coloco um pouco em xeque, não dá para levar tão a sério assim tudo o que diz o ministro da Casa Civil. Agora, ele tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo aqui em São Paulo, porque a seção estadual do PP, aqui de São Paulo, quer continuar baixando com o Rodrigo Garcia. E com isso, então, vai ter muitos problemas para embarcar na canoa de Jair Bolsonaro. O Constantino, isso traduz também uma certa fidelidade do PP ao presidente da República, né? Sim, até porque o Ciro Nogueira diz que é muito difícil quem está disputando para uma reeleição não levar. Então, essa ala do Centrão está farejando em Bolsonaro vitória e eles estão querendo sempre ficar com o poder. O que o Ciro Nogueira diz não se escreve em pedra. Como vocês lembraram, ele já chamou o presidente de Bolsonaro de fascista e já defendeu o Lula, que foi muito bom para o Piauí dele e tudo mais. Se amanhã isola, né, o Brasil resolve cometer suicídio político e ir na direção da Argentina e da Venezuela e o Lula volta ao poder, né, essa turma do Centrão, esse Centrão aí, adere, né, sem nenhum problema ao que disse. Agora, em relação às analogias com animais e com os bichos, eu prefiro uma do meu tempo de desenho animado, né, os Super Gêmeos, né? Super Gêmeos Ativar, da Liga da Justiça, que um vira formato de bicho e o outro vira alguma coisa de água, né? Aí eu acho que tem mais a ver, porque aí pode ser a cobra cascavel junto com o picolé de chuchu. Serrão, o ministro Ciro, essa foi boa, Constantino, o ministro Ciro Nogueira disse o seguinte, olha só, que o Lula é uma ilusão de ótica e que, na realidade, ele está tentando esconder a foto dele com a Dilma. O Lula da campanha, o que vai governar é o Lula da Dilma, da Gleice e do Zé Dirceu. Ele disse que são pessoas que a população não quer ver de volta ao comando do país, mas ele estava lá, né? Rapaz, olha só que maldade, aliás, estão fazendo com a ex-presidenta Dilma Rousseff, né? Estão tentando tirá-la da jogada, não convidaram ela para o jantarzão bacana com os advogados ricos, enfim, uma maldade. Agora, nação rubro-negra, Ciro Nogueira, que eu também não sei se torce pelo Flamengo, olha o que o pré-candidato Lula falou sobre o Flamengo numa reunião com sindicalistas. Isso é genial, olha só o que ele disse. Ele falou o seguinte: eleição presidencial é longa como o Campeonato Brasileiro. Temos que trabalhar muito para não passar vergonha como o Flamengo, que achou que ia ganhar tudo este ano e não ganhou nada. Nós não somos o Flamengo, não vamos colocar salto alto. Olha, a nação rubro-negra, coitadinha, está aí rezando, chamando Jesus para ver se ele vem no Natal e o Lula dá essa pancada no Flamengo. Quer dizer, Lula não está poupando ninguém, hein? Nem a nação rubro-negra, caramba. E, Bruna, por favor, você, querida, eu quero um comentário seu justamente nesse sentido. Você sabe que ontem eu ouvi o comentário do nosso colega aqui, o Zé Maria Trindade, né? Ele disse que aí, nessa comparação do Ciro Nogueira, o porco-espinho seria o Alckmin, né? Porque ele sempre repudiou o PT, e a capivara seria o Lula, sempre pronto a negociar, né? Eu achei que foi acertada ali, e eu voto com o relator, embora ele não faça parte desse programa, tá? De qualquer maneira, o que o Ciro Nogueira fala ou não, vai mudar amanhã.
como os colegas já disseram, né? Então eu considero irrelevante. Essa fé que tem aqueles que sempre estiveram no poder na máquina, em quem tem o poder da máquina tem a chance da reeleição, é algo, me parece, um pouco perigoso. Foi, na verdade, aquilo que deixou o próprio Alckmin com muita segurança em 2018, e ele saiu derrotadíssimo, né? Então o Centrão aí tem uma atitude temerária, apostando todas as fichas na reeleição de Bolsonaro. E se não der certo, né? E se não funcionar? E se o Tarcísio, por exemplo, não vier a governador do estado de São Paulo, né? Então eu acho um pouco cedo para apostar tantas fichas, sendo que eles são aquelas, como se diz, as senhoras de companhia sempre à disposição de quem está no poder, né? Quem tem esse tipo de profissão é melhor ser um pouquinho mais prudente com as palavras, porque pode ofender futuros clientes. Olha, gente, vamos falar um pouquinho de eleição estadual aqui de São Paulo, porque após 17 anos à frente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, mais conhecida como a Fiesp, Paulo Scaff não descarta a possibilidade de concorrer nas eleições do ano que vem. Inclusive, ele deu uma entrevista hoje que eu ouvi no Jornal da Manhã, dizendo que poderia ser candidato, enfim, que só vai pensar nisso no ano que vem, mas essa candidatura do Paulo Scaff me parece que seria dentro da chapa do ministro Tarcísio, né, Constantino? O ministro Tarcísio estaria optando justamente pelo agora ex-presidente da Fiesp para ser o nome numa candidatura ao Senado. Sim, articulação política. O nome do Scaff sempre está por aí, né? Ele está há quantos anos? 17 anos à frente da Fiesp, mas sempre se colocando como homem público e disposto a ir para a política, né? Obviamente que é um nome que não agrada a uma boa parte da direita, né? Por motivos até um tanto óbvios, e essa parte preferiria, obviamente, o Ricardo Salles compondo essa chapa. Mas a realidade se impõe muitas vezes. É preciso fazer aí o tal jogo político, as articulações partidárias, e é exatamente aí que entraria o Paulo Scaff no lugar do Ricardo Salles para disputar o Senado junto com o ministro Tarcísio na dobradinha. Ele fala ali que seria ótimo o ministro Tarcísio ser governador de São Paulo, que precisa transformar São Paulo num canteiro de obras mesmo, né? Eu acho sempre curiosa essa imagem que se faz do gestor, né? Mas eu acho melhor isso do que muitas alternativas messiânicas, né? O Tarcísio realmente é um ótimo ministro, justamente porque ele priorizou entregar as obras, inclusive aquelas começadas em outros governos. Isso, para mim, já é fazer muito dentro dessa expectativa que eu tenho de lideranças políticas. Então, eu acho que faz sentido, sim, do ponto de vista do Bolsonaro, essa chapa Paulo Scaff para Senado e Tarcísio para governador. E aí, Piperno? Paulo, eu tenho a impressão que algum dia na vida o anjo da guarda chegou lá no ouvido do Paulo Scaff e falou que ele ia ser político e ia se eleger para alguma coisa, né? Então ele vem tentando sempre, né? Como presidente da Fiesp, aliás, ele usava até a Fiesp para divulgar. Eu me lembro de um momento, de alguns anos atrás, em que a Fiesp pagava uma série de comerciais de televisão e aparecia lá o Paulo Scaff inaugurando escolas, né? Inaugurando uma série de coisas. Sempre em ano eleitoral isso aí. Aí no meio do ano ele se lançava candidato a alguma coisa e perdia, né? Não tem carisma, não tem voto. Ficou aí 17 anos à frente da Fiesp. É difícil apontar, né, algum progresso que as indústrias de São Paulo tenham apresentado nesse período. Então, de qualquer forma, é mais uma eleição para ele de novo perder. Eu, se fosse ele, enfim, candidataria aí a, quem sabe, a deputado federal, porque aí acho que a chance é muito maior do que em cargo majoritário. O Bruno, quem está tentando também essa vaga no Senado é a deputada estadual Janaína Pascoal. Sim, certamente seria um nome que teria muito mais chance de ganhar do que Paulo Scaff, pelo amor de Deus, porque a Janaína, com todas as contradições que os seus discursos apresentam, né? A Janaína é alguém instável em algumas das suas opiniões, ela é uma pessoa autêntica. E essa autenticidade da Janaína, ela faz com que o eleitorado confie nela, ainda que entenda essa instabilidade como algo complicado, né? Pelo menos ela é autêntica, mesmo na sua instabilidade,
governabilidade, né? Ela é autêntica em todas as suas posições. Tudo aquilo que ela fala por convicção e não por politicagem, e não por pilantragem. Já o SCAF é o exato oposto. Não tem um pingo de autenticidade, é um boneco fabricado, assim, alguém que não tem um pingo de personalidade, não significa absolutamente nada. Ele significa esse grupo de interesses que é a Fiesp, né? Um grupo de interesses que já caiu no descrédito, por exemplo, perante a classe média, que já está sacando ali que é mais uma oligarquia disputando poder, então, que vê com muito maus olhos, cheio de globalista, não é alguém que agrada o eleitorado conservador, né? É alguém que seria considerado menos pior. A Janaína seria alguém muito mais bem recebida, independentemente de todas as suas atitudes que tenham desagradado, eventualmente, ocasionalmente, uma parte da base. Ela ainda é admirada por ser uma pessoa autêntica, coisa rara na política, nós sabemos, e SCAF está aí para comprovar. Serrão, você acha que o caminho do SCAF é a chapa do ministro Tarcísio? Parece o que ele vai tentar, porque São Paulo tem uma importância altamente estratégica para o país. Um estado que tem um orçamento de 288 bilhões aprovado para o ano que vem pela Assembleia Legislativa para utilizar, é muito dinheiro e precisa ser muito bem usado. E uma questão boa dessa campanha eleitoral vai ser exatamente essa questão das grandes obras em São Paulo que estão inconclusas desde a Copa de 2014. É horrível, é nojento a gente passar por algumas vias da Zona Sul de São Paulo e olharmos lá aquele monotrilho que ninguém sabe que dia que aquilo fica pronto. Tem 1000 promessas, mas jamais cumpridas. O metrô agora começa a anunciar também várias obras que um dia só Deus sabe se realmente ficarão prontas ou não. Estudos de viabilidade empresas ganharão uma fortuna em consultoria para elaborar novos projetos para o metrô. Então, essas obras precisam entrar em discussão, é dinheiro público e a gente tem que cobrar do gestor que não concluiu essas obras. Ele vai ser o grande alvo da campanha eleitoral no ano que vem. Nós estamos ao vivo aqui com o nosso 3 em 1 nesta quarta-feira, são 5h50. O Piperno, e quem disse que quer ser candidata ao Senado também, que é pré-candidata ao Senado, foi a médica Nise Yamaguchi. Eu quero uma avaliação sua. Ela, como todo brasileiro, tem todo o direito de ser, enfim, candidato a qualquer coisa. Acho que é muito candidato a senador para uma vaga só. Acho que ela está se lançando nessa corrida para mais tarde tentar uma candidatura a deputada federal e, quem sabe, usando, Paulo, como um santinho de campanha, uma caixinha assim de cloroquina com a carinha dela. E aí, Bruna? Não, na verdade, eu acho que o que o Serrão falou é extremamente importante, tá? Uma figura como o Tarcísio aqui, ele tem já apoio de São Paulo, porque São Paulo é mais ou menos bem resolvido, mas a questão da infraestrutura, dessas obras paradas, uma cidade desse tamanho, né? Muitas pessoas não gostaram quando o Felipe Sabará elogiou o Paulo Maluf, mas ele tinha um ponto certo. Goste ou não, São Paulo não dá. É uma cidade que precisa estar permanentemente sendo melhorada em termos de infraestrutura, porque aqui é muito dinheiro, muita circulação de gente, né? E o estado inteiro repete um pouco isso, tá? É um estado muito rico e, evidentemente, precisa de uma figura que tenha o seu mapa na cabeça para conseguir desempenhar o bom papel. Quanto a Nise Yamaguchi para o Senado, também acho que tem pouca chance, é uma figura de bolha, né? Uma figura que foi muito desrespeitada ali na CPI. Eu gostaria, sim, de vê-la deputada para, quem sabe, ela tratar os seus, então, futuros colegas com a mesma gentileza que ela foi tratada ali na CPI. 30 segundos, Serrão. Eu gostaria de ver no Senado Alexandre de Moraes, que ele pedisse exoneração do Supremo Tribunal Federal, já que agora ele foi eleito o Homem do Ano pela redação da revista Isto É. Então esse, para mim, seria um candidato maravilhoso ao Senado, até para o Senado não fazer nenhuma maldade com o Supremo Tribunal Federal. Seria legal, né? Você, Constantino? Doutora Nise Yamaguchi tem pouca chance, mas tem 40 anos prestados para a medicina, muitos clientes, muitos pacientes atendidos com muito carinho e apostou num tratamento imediato que milhares de médicos no mundo inteiro apostaram. Reduzir isso a uma ironia, a um sarcasmo, como se ela fosse uma espécie de charlatã, é típico da militância esquerdista na nossa mídia. Então, ela adotou um tratamento ineficaz, né? E mesmo depois que a vacina começou a circular. Virou médico hoje. Não, a gente tem respaldo de muitas opiniões científicas aí. Muito bem, gente. Olha só, no início...
Ainda bem que a vacina fez esse negócio praticamente desaparecer do mapa.